Às vezes eu tô reclamando de ter que limpar minha casa, mas aí eu esqueço que tem gente que não tem casa pra limpar. E aí, como é que faz? Amigas, fiz muita coisa hoje. Muita coisa hoje, eu estou cansada. Eu recolhi roupa, eu estendi roupa, eu lavei louça, sequei louça, arrumei a cozinha, fiz comida, lavei o banheiro. E agora eu acabei de tomar um banho. Estou aqui, mas meu dia não acabou ainda. Não posso descansar ainda porque temos ensaio hoje. Amanhã vai ter um evento do louvor na minha igreja. Temos ensaio hoje, tanto que meu marido tá passando as músicas que ele vai tocar ali. Então, se vocês ouvirem alguma coisa de violão aí no fundo, é ele. Eu vou me arrumar aqui, porque agora são, acho que 7 e pouquinho, 7 e pouco. E eu tenho que estar na igreja, acho que umas 9 horas, 9h10, porque começa o ensaio às 9. Ai, gente, tô cansada, ainda bem que é quinta-feira, amanhã é sexta. Amanhã também vai ser pauleira. Aí no sábado a gente não tem nada, graças a Deus, eu acho. Eu acho que a gente não tem nada. Porque é assim, né? A vida do crente sempre surge alguma coisa de última hora. Mas eu acho que a gente não tem nada. Eu vou fazer um penteado aqui. Rapidinho. Um penteado de sempre. Que eu sempre faço quando eu não quero inventar moda. Quando eu tô com um pouco de preguiça, assim, de finalizar meu cabelo. É sempre ele que eu faço. E eu queria aproveitar esse momento pra conversar com vocês. Galera, eu definitivamente... Eu não alcancei tudo que eu sonho ainda, né? Eu não tô nesse momento ainda. Claro que um dos meus sonhos eu já estou realizando. Que era ter um relacionamento, um casamento na presença de Deus. Isso eu já tenho, graças a Deus. Um casamento muito bom, muito saudável. Isso tudo por conta da misericórdia de Deus, viu, gente? Porque pela gente. Mas tem muitas coisas ainda na minha vida que eu sonho, sabe? Tipo, eu quero viajar bastante ainda. Eu quero ser mãe ainda. Quero ter minha casa própria ainda. A gente ainda não tem a nossa casinha própria. A gente quer comprar um carro também, porque a gente também não tem nosso carro. Coisas que todo mundo sonha, todo mundo deseja ter na vida. Só que eu tenho aprendido uma coisa com Jesus, que foi justamente o motivo de eu ter começado esse canal. Que, tipo assim, nada disso, nada dessas coisas que eu quero na minha vida, nem um filho, nem ter um filho, nem ter um relacionamento bom, nem ter um casamento saudável. Nada disso se compara com... Gente, isso aqui tá certo? Nada disso se compara com ter Jesus na minha vida. Nada. Tipo, Jesus é tudo que eu tenho. Por quê? Sabe que a gente fica esperando esses momentos chegarem pra gente ser feliz. E eu decidi, gente, eu decidi que eu vou viver uma vida feliz mesmo eu não tendo alcançado todos os meus sonhos aqui nessa terra. Porque é tudo de melhor que eu poderia alcançar nessa terra, eu alcancei. Na verdade, eu alcancei não, né? Jesus me alcançou. Eu sou incapaz de alcançar ele por mim mesmo, então foi ele que veio atrás de mim. E eu sou muito grata pela misericórdia de Deus. E é isso, gente. Por que a gente fica esperando a gente ter as coisas pra gente ser feliz, sabe? Às vezes, nem é coisas materiais, às vezes que nem... Meu maior sonho é ser mãe. Aí você acha que você só vai ser feliz quando você ser mãe. Mas um filho não pode ser maior que Jesus na minha vida, né? Então eu já tenho tudo. Por que a gente não vive como se tivesse tudo, né? Jesus tem me ensinado. Às vezes eu me pego cansada, sabe? Cansada, às vezes. Muitas vezes, a maioria das vezes que eu me pego cansada são dias em que eu servi muito na minha igreja local e eu acabo me esquecendo que a razão e o motivo de tudo isso é porque eu amo Jesus e que eu quero que o reino dele cresça nessa terra. E aí, às vezes, eu me pego reclamando, gente, disso. E isso é muito grave, porque eu deveria levar isso como um privilégio, né? Essa é a razão da minha vida, sabe? Glorificar a Deus, servir a Deus.
e ter amor, ter prazer nisso, porque não adianta só eu fazer. Por que eu faço então, se eu tô reclamando tanto, sabe? Por que eu tô fazendo? Isso revela que existe uma outra motivação no meu coração, certo? Se quando você faz, você reclama, você começa a achar que é muita coisa. Às vezes realmente é, tá, gente? Eu não tô falando pra você ser um ativista na igreja. Às vezes realmente existem, existem líderes, lideranças, ministérios que abusam das pessoas. Eu não tô falando pra você normalizar isso, romantizar isso. Ativismo não é saudável. A gente precisa descansar, mas às vezes eu tô reclamando de estar ali no domingo, sabe? No dia do Senhor, no dia que eu separei pra servir o Senhor, no dia que eu separei pra... E outra, as coisas que eu faço na igreja, eu mesma me coloquei à disposição, não foi ninguém que me forçou a nada. E aí eu fico reclamando. Isso pra mim mostra a motivação errada dos nossos corações, sabe? Às vezes é melhor você não fazer. Se você fizer reclamando, é melhor você não fazer. Por que você tá fazendo se não é por amor? Se você não tá fazendo porque você gosta? Porque você não fica feliz de ver que você tá servindo a Deus? Isso mostra que a sua motivação às vezes é o reconhecimento do homem, né? Às vezes você faz isso por outra pessoa. É difícil. A gente tem que ficar se policiando sempre. Não só nessas coisas, né? Até porque somos crentes e toda a nossa vida tem que glorificar a Deus. Todas as áreas. Às vezes eu tô reclamando de ter que limpar minha casa, mas aí eu esqueço que tem gente que não tem casa pra limpar. E aí? Como é que faz? Às vezes eu reclamo de fazer comida. Meu marido, ele come muito, né? Homem, né? Enfim. Homem ainda crente, come muito. Então eu tenho que fazer comida sempre. Não pode faltar comida aqui em casa. Às vezes eu fico, ai, não quero fazer. E reclamo de ter que levantar e fazer comida. Eu amo fazer comida. Prefiro 1000 vezes fazer comida do que limpar a casa. 1000 vezes. Mas às vezes a vontade some. E aí fico reclamando. Só que aí eu me esqueço que tem gente que não tem comida pra fazer. E eu tô com preguiça de levantar. Ah, esqueci de passar o contorno. Eu tô com preguiça de levantar e simplesmente fazer a comida que eu já tenho, sabe? Com o gás que eu já tenho. Tem gente que não tem gás, sabe? Meu marido tava contando esses dias, uma época da vida dele com a mãe dele, que eles não tinham simplesmente gás pra fazer comida. E aí a gente fica reclamando hoje de ter que fazer comida. É pesado, né? É pesado. E é muita murmuração, né? Às vezes a gente se pega reclamando por coisas tão bestas, tão insignificantes. Às vezes você poderia só elevar. É difícil. É difícil, gente. Eu tô desabafando aqui, é um desabafo. Eu peço perdão todos os dias por reclamar tanto, sabe? Eu devia agradecer mais. Uma vez, eu fiz um propósito de ficar um dia inteiro sem agradecer. Sem murmurar, sem reclamar. Foi bem difícil, tá? Foi bem difícil. Na época eu tava num emprego que eu não gostava muito do ambiente, não gostava muito do que eu fazia. Então foi bem difícil não reclamar, foi bem difícil. E que a gente vê o quanto a gente precisa ser transformado, sabe? Por Jesus, deixar Deus moldar o vaso que nós somos. Porque existe muita coisa que a gente nem imagina na nossa vida que Deus quer transformar, que Deus quer tocar, e a gente às vezes não deixa, porque a gente não reconhece que isso é um erro. Sei lá, eu vim de uma família em que é normal, sabe? As pessoas não problematizam muito reclamar. Só que é um dos pecados que, sabe, Jesus, ó. Deus, quando o povo de Israel estava no deserto, exterminou uma galera só porque eles estavam murmurando, sabe? E hoje em dia a gente acha que murmurar tem que ser normalizado. Tipo a fofoca, né? Pecados que a gente romantiza, fofoca. E eu tenho que me policiar muito nisso. Acho que toda mulher passa por isso, né? Toda mulher cristã tem que ficar se policiando às vezes pra não estar numa roda de fofoca falando mal da vida de alguém, sabe? Isso é muito triste, porque é um dos pecados que a palavra diz que Deus abomina, né? E a gente fica romantizando. Nossa, como que a gente veio parar aqui? Eu tava falando de contentamento. A gente tem que ser feliz com o que Deus nos entregou, ser fiel no pouco, tendo fé que um dia Ele vai nos colocar sobre o muito.
Mas se ele não colocar sobre muito, mesmo se ele não nos colocar sobre muito, nós temos que entender e compreender que só pelo fato dele ser quem ele é, nós já temos todos os motivos do mundo para sermos verdadeiramente felizes, completos com ele. Porque ele é suficiente. Ah, gente, será que eu passo um rímel? Não queria, não. Vou passar só porque tá muito sem graça. Olha minha unha, galera, toda bonitinha aqui. Toda bonitinha. E aí, o querido do dedão resolveu sair. Resolveu ir embora. I don't know if I can find my way out. É isso, galera. Eu tô assim. Desculpa a podridão do espelho. Estou assim. Ai, tem que colocar um brinquinho, peraí. Pronto, agora com o brinquinho. As unhas bonitinhas. Ai, não vai focar. A sujeira. Enfim, galera, é isso. Beijo.